fazer uma comunicação com as pessoas para que eu possa contribuir de uma certa forma, né, com tudo que eu vim experimentando na minha vida ao longo desses 39, quase 40 anos, né? E eu tenho um projeto, né, mais para frente, para tentar chegar perto das mulheres ou famílias, né, que estão tentando engravidar, estão grávidas ou que estão já tendo que parir seus filhos, que já pariram ou que também perderam seus filhos, certo? Então, essa é uma das lives, né, que eu vou fazer. E hoje o primeiro tema é sobre o aborto, né? Já que eu vou tratar sobre gravidez, gerar, conceber, parir, eu vou começar com o aborto e o direito do feto de nascer, né? Um aborto na visão espírita, certo? O que é que o espiritismo prega, quais são as minhas crenças, o que é que eu concordo, o que é que eu discordo, enfim. O direito de nascer, viver, morrer, renascer e sempre estar nessa constante evolução, né? O espiritismo diz que Deus, ele impõe o regresso, né? Impõe essa reencarnação à Terra para o espírito evoluir, né? É necessária essa encarnação para que assim o espírito evolua. E a lei de reprodução é quem vai propiciar essa reencarnação, certo? Toda a vida biológica é orientada por uma programação superior. Não cabe a gente julgar, né? A gente não sabe quais os propósitos de Deus a partir de uma encarnação, a partir do momento em que Ele coloca uma vida na Terra, né? Então, essa programação ela é embasada na lei do amor. O Livro dos Espíritos, na questão 693, deixa eu botar para vocês aqui. Eu vou ler para vocês a questão, certo? O Livro dos Espíritos, na questão 693, ele trata o seguinte: os obstáculos à reprodução são contrários à lei da natureza, às leis e os costumes humanos, né? As leis que o homem prega, por exemplo, a favor do aborto, né? E os costumes humanos, que é a castração, o bio, as formas contraceptivas, né? Então ele pergunta, são contrários, foi quando Allan Kardec foi perguntar aos espíritos, são contrários à lei da natureza, né? Essas leis ou esses costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar algum obstáculo à reprodução. Aí o espírito vai responder: tudo o que embaraça a natureza, ou seja, tudo que vai dificultar o nascimento, né, em sua marcha, é contrário à lei geral, é contra a lei dos espíritos, certo? E aí ele diz, né, entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies e das quais o próprio homem acabaria por ser a própria vítima, né? Pratica ele ato repreensível impedindo essa reprodução, né, onde o homem seria vítima. Aí qual é a resposta? Deus concebeu ao homem sobre todos os seres vivos um poder que ele deve usar sem abusar. Pode, pois, regular a reprodução,
de acordo com as necessidades. Ele vai regular a reprodução. Ele não vai matar depois que nascer, né? A ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispôs para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza. E é ainda isso o que os distingue dos animais, porque ele obra em conhecimento de causa, mas os mesmos animais também concorrem para a existência desse equilíbrio, porquanto o instinto de destruição que lhes foi dado faz com que, provendo a própria conservação, obstem ao desenvolvimento excessivo, quiçá perigoso, das espécies animais e vegetais que se alimentam, né? Então, Deus concede ao homem a inteligência de evitar o nascimento, mas depois que concebe, né, o indivíduo, ele não está mais respaldado por aniquilar aquela vida. Joia? Isso é a resposta que os espíritos dão à questão 693, no Livro dos Espíritos. Aí a gente vem também a questão 358 do Livro dos Espíritos. Deixa eu colocar aqui para vocês. A questão 358 que Allan Kardec vai fazer é sobre a união da alma ao corpo, né? Kardec pergunta: constitui crime a provocação do aborto em qualquer período de gestação? E aí os espíritos vão responder: há crime sempre que transgrides a lei de Deus. Uma mãe ou quem quer que seja cometerá crime sempre que tirar vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo em que estava formado. Ou seja, a partir do momento que Deus arquiteta todo um planejamento para a concepção de uma vida e que ela se materializa, quem quer que seja que impeça será acometido por um crime, certo? E aí temos aqui, sobre o direito, né, do ser humano. Mas e os meus direitos, né? Aí o Livro dos Espíritos fala na questão 880, né? Quando Kardec vai perguntar, no capítulo 11 da Lei da Justiça, de Amor e de Caridade, o direito de propriedade, né? Quando Kardec vai perguntar qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem, aí os espíritos vão responder: o de viver. Por isso é que ninguém tem o de atentar contra a vida ao seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal, né? Os espíritos assim respondem. E aí, na questão 344, também do Livro dos Espíritos, ele pergunta, né, sobre a união da alma com o corpo. Aí ele pergunta: em que momento a alma se une ao corpo? Né? E os espíritos vão responder: a união começa na concepção. Assim que se forma o ovo ou zigoto, né? Na primeira formação, a união começa na concepção, mas não se completa senão no instante do nascimento, né? É uma ligação muito delicada ali. Desde o momento da concepção, o espírito designado para tomar determinado corpo, a ele se liga por um laço fluídico que se vai encurtando cada vez mais, que vai se fortalecendo cada vez mais, até o instante em que a criança vem à luz. O grito que então se escapa de seus lábios anuncia que a criança entrou para o número dos vivos e dos servos de Deus. Enfim, o acaso ele não vai existir na lei divina, certo? Tudo é programado.
Aí eu vou ler um texto aqui para vocês, né? Uma gestação, ela implica uma preparação criteriosamente programada, beneficiando o reencarnante e a família. Sim, ninguém nasce por acaso e ninguém nasce nessa família por acaso. Cada nascimento, ele vai constituir evolução para aquelas pessoas que integram aquela sociedade, família, certo? E que irá a família, né, que irá receber, mesmo sendo uma reencarnação compulsória ou especial, que é quando o reencarnante não tem consciência da experiência que irá viver, por seu estado de perturbação. Ele ainda estava tão perturbado, que foi necessário reencarnar. Então, ele vai reencarnar compulsoriamente. Joia? Deixa eu ver aqui. Aí, vê. Uma coisa que eu tenho que colocar aqui para vocês é que nessa live aqui, a gente não tem intenção nenhuma de condenar quem fez aborto, quem pensa em abortar, ou quem contribuiu de qualquer forma para isso, certo? Apenas vamos esclarecer, à luz do Espiritismo, quais as visões, né, que o Espírito tem, quais as consequências disso tudo, que o Espiritismo vê sobre isso, né? E disse o seguinte, que moldar um corpo adoecido, quando o espírito vem perturbado ainda, para moldar um corpo adoecido, né, em um corpo deficiente, aí é que ele precisa reencarnar. Aí é que ele vai ter necessidade de reencarnar, né? Valmirene Brito, em sua palestra, ela diz o seguinte, que a reencarnação é como uma cirurgia que o espírito faz para corrigir as anomalias que muitas vezes se refletem no corpo físico, mas que tem origem no espírito. O espírito deficiente, o karma do espírito, né? A outra vivência que o espírito, a outra experiência que o espírito fez, né? E aí ele machuca tanto o corpo que atinge o perispírito. E aí quando ele reencarna, ele recebe, né, uma vestimenta deficiente naquele lugar do perispírito que ele já comprometeu em uma outra encarnação, certo? O corpo vai agir como um exaustor. Quando ele reencarna nessa condição, né, de deficiente, ela diz o seguinte, que o corpo age como um exaustor. O corpo aspira as imperfeições da alma, né, do perispírito. Ele volta para o mundo espiritual em melhores condições, quando a ele é permitida essa encarnação em corpo deficiente, certo? Então vamos, o espírito reencarnante, ele pode ser, muito cuidado com isso, né? O espírito reencarnante, aquele que vai estar dentro do ventre, ele pode ser alguém já conhecido, precisando de ajuda, precisando reencarnar, né? E aí é quando aquele amigo, né, estende a mão e diz, estou precisando de você. E aí ele pode ser alguém já conhecido ou não. Ou pode ser um estranho, né, que forma um vínculo a partir dali, né? Bem, um estranho que forma um vínculo a partir de então, com eterna gratidão, porque seria um espírito que precisava encarnar, né, que precisava desse corpo para aspirar as mazelas, né, do corpo dele, e aí que a mãe permitiu isso, né? Sendo um inimigo, né, conhecendo o espírito, a mãe, aquela família, conhecendo o espírito e sendo um inimigo, né, aí é que deve ser permitida
deve ser permitido o nascimento daquela criança, porque a partir de uma convivência entre o amor maior, que é da mãe com o filho, do pai com o filho, é que se pode trabalhar a lei do amor, né? Que é onde se pode trabalhar o perdão, que é onde pode se trabalhar a aceitação, né? Entre aquelas almas que no passado foram inimigas, né? Como seria então possibilitada o perdão entre eles, né? Se não fosse a partir da lei do amor, se não fosse por uma experiência de mãe e filho, né? Então, assim, você permitir que uma criança nasça vai ser bom, inclusive para você, né? Vai ser bom para você e para aquele ser que está reencarnando, que Deus projetou a vinda dele para a Terra, uma recuperação daquele espírito, porque todos aqui na Terra estamos passando por provas e expiações, porque a gente está vindo resgatar alguma coisa que a gente cometeu em uma outra encarnação. Todo mundo está passível de recuperação nessa nova encarnação, certo? E aí, o reencarnante, ele lutou muito para conseguir reencarnar, né? E aí ele foi concebida a permissão para que ele voltasse à Terra, né? E aí ele já está dentro de um corpo, ele já vestiu o corpo material, né? A matéria, ele já vestiu a carne, ele já foi permitida a reencarnação, ele já vestiu o corpo, ele está em processo de formação dentro do ventre materno, né? E o abortamento pode constituir para ele um sofrimento muito grande, né? Que a gente não tem noção de avaliar essa importância, né? O quanto é importante para aquele espírito reencarnar. Joia? E aí a gente vem assim, quem pratica o aborto não tem noção da gravidade do ato que pratica e nem mesmo das consequências desse ato. Se assim fosse, se assim ele tivesse noção, né, ele não conseguiria encontrar aqui na Terra, ele não faria, né? A mãe que comete o aborto, eu digo a mãe porque é a pessoa que vai estar com a criança dentro do seu corpo, né? Então, a mãe que comete esse aborto, ela não tem noção do mal que ela está fazendo para ela, né? O tanto de expiação que ela está contraindo para ela e o tanto de mal que ela está fazendo para aquele ser que foi confiado a ela, né? Foi confiado os cuidados dela e que ela simplesmente mata, né? Não permite que ele nasça. E aí, isso geralmente, né, o ato do aborto, geralmente ele vai acontecer por uma mãe que não conseguiu encontrar aqui na Terra o apoio necessário para que essa gestação vá para frente, para que esse nascimento aconteça, né? Então ela vai e comete esse delito. É delito mesmo, é crime. Nas leis de Deus, o aborto é crime. Muitos argumentos, né, são colocados para justificar, não justificar porque não tem justificativa, mas para explicar, né? Explica, mas não justifica, é aquela coisa, né? Então, inúmeros argumentos vão ser colocados para que a mãe cometa, né, o aborto. Mas a gente vai elencar aqui os três principais argumentos, certo? O primeiro, que foi causa dessa live de hoje, né? É aquele argumento feminista, que a mulher, ela diz... Resultados. Ela tendo o direito de dispor do próprio corpo, aí ela vai dizer... estou grávida, não estou satisfeita, não estou preparada, não estou em condições agora
né? O corpo é meu e aí eu faço com o meu corpo o que eu quiser. Então, é direito meu permitir quem nasça ou quem não, né? E aí, um pensamento só, né? Alto lá, nós somos usufrutuário dos bens da vida, né? Nosso corpo, né? O nosso vestido da alma, eu digo vestido da alma porque assim, é com o que a gente se veste para poder estar aqui na Terra. Nosso corpo, ele é mais ou menos que emprestado, né? E que a gente usa durante toda a nossa vida, mas que quando a gente sai da vida, né, a gente vai prestar conta de como a gente usou, de como a gente usou esse corpo. Imagine que você alugou sua casa, imagine que você fez um contrato de aluguel com o seu inquilino, né? E aí a pessoa foi, usou sua casa e na hora de devolver, você vai prestar contas com ele. Como você fez o uso desse imóvel, né? Se você sujou as paredes, você vai pintar, volta e vai me devolver do jeito que você encontrou. Assim é o nosso corpo. A gente não pode dispor do nosso corpo com essa liberdade tremenda. O corpo que eu recebi, eu vou ter que devolver em condições ideais. Foi direito nosso ter aquele corpo. E vai ser responsabilidade nossa conservar a integridade daquele corpo. E outra coisa, o corpo que eu posso dispor é somente o meu. A partir do momento que tem um outro ser dentro de mim, aquele corpo não é meu. Como é que eu digo que meu corpo, minhas regras, e eu posso ofender o corpo de alguém? O bebê, né, dentro do útero materno, dentro da mãe, ele não é extensão do próprio corpo. Ele é um outro corpo. O bebê não é um órgão. O bebê não é um rim, não é um fígado, não é um intestino. Ele tem dentro dele o próprio fígado, o próprio rim, o próprio intestino. É um outro corpo que o terceiro não pode dispor sobre ele. Entendem? Então, assim, o corpo que a mulher abriga não é seu corpo, nem extensão dele. É corpo do nascimento. É tanto que durante toda a gestação, o bebê luta com o organismo da mulher, né, contra o triptofano, que são células de defesa da mãe, que o bebê vai fabricando substância para combater esse triptofano. Porque senão, não sendo isso, não ocorrendo esse combate, né, o bebê ele vai ser reconhecido pelo organismo da mãe como um corpo estranho. E ele pode acontecer de naturalmente ser expulso do corpo da mãe. Então, como é que o corpo da mãe não expulsa o coração, não expulsa o baço, não expulsa o fígado? Porque faz parte do organismo dela. Mas pode acontecer que em algumas gestações a mãe não consiga levar para frente justamente isso, porque o organismo dela considera aquele bebê como sendo um corpo estranho. E isso para algumas gestações que não vão para frente, né? Algumas gestações que têm as suas limitações, né? Mas no caso, a gente está falando de uma gestação onde o bebê em si, ele consegue, né, combater o triptofano, né, que é aquela substância que o corpo da mulher vai produzir, né, para expulsar corpos estranhos, né? E o bebê, para não ser considerado um corpo estranho, ele vai combater até os últimos dias de vida, quando aí vai haver todo o processo de expulsão natural para o nascimento, que aí já é outro departamento. Enfim,
O outro argumento, né, que se pode ter alguma explicação plausível, né, é o eugênico, né? É aquele onde dizem os médicos: ele vai nascer doente, vai sobreviver poucas horas, vai ser uma dor para a família, né? Vai ser uma dor para o psicológico da mulher. Gestar 9 meses, permitir o nascimento e em poucas horas o bebê morrer. Né? Mas aí a gente tem também uma pergunta no Livro dos Espíritos, a pergunta 372. Deixa eu colocar para vocês aqui. O Livro dos Espíritos, na pergunta 372, Kardec vai perguntar assim, sobre da volta do espírito à vida corporal, né? Sobre idiotismo, loucura, algumas doenças que o espírito vai experimentar quando ele reencarnar, né? E aí a pergunta 372 diz o seguinte: que objetivo, quando Kardec pergunta aos espíritos, que objetivo visa a providência, criando seres desgraçados, como os cretinos e os idiotas? Cretino não é um xingamento, pessoal. Cretino é um erro genético, né, no cromossomo, que aí a pessoa nasce com cretinismo, assim como a idiotia, né? São doenças. E aí Kardec vai perguntar, né? Qual o objetivo? Qual o objetivo de Deus colocar pessoas doentes, pessoas aleijadas, pessoas que vão passar por tantas dificuldades porque o corpo dela não vai conseguir acompanhar outras pessoas? Digamos, uma corrida, né? E aí tantas pessoas com o organismo perfeito correndo. Qual o objetivo de Deus colocar naquela mesma corrida uma pessoa com um organismo deficiente, para que ela perca realmente a corrida, para que ela não consiga ser o primeiro colocado? Por que de Deus nessa situação? E aí os espíritos vão responder: os que habitam corpos idiotas são espíritos sujeitos a uma punição. Sofrem por efeito de constrangimento que experimentam e da impossibilidade em que estão de se manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos ou desmantelados, né? Enfim, aí ele pergunta: não há, pois, fundamento para dizer-se que os órgãos não influem sobre as faculdades? Aí ele diz, o espírito vai responder: nunca dissemos que os órgãos não têm influência. Tem-na muito grande sobre a manifestação das faculdades, mas não são eles a origem dessas. Aqui está a diferença. Um músico é excelente com um instrumento defeituoso. Não dará a ouvir boa música, o que não fará que deixe de ser bom músico, né? O espírito, ele vai estar no corpo defeituoso, mas não que ele seja um mau espírito. Ele vai buscar ali, naquela condição, a sua própria evolução. Não é isso? E aí, isso foi a pergunta, né? Aí a gente vai explicar. Os que habitam corpos deficientes são espíritos sujeitos a uma reeducação. Espíritos que necessitam voltar para fazer uma cirurgia real. Quem usa esse termo é Valmirene Brito. Uma palestra que ela faz, ela coloca o seguinte, que os que habitam corpos deficientes são espíritos sujeitos a uma reeducação. Espíritos que necessitam voltar à Terra para fazer uma cirurgia real e corrigir as deformidades que trazem consigo, né? Digamos que você usou mal. Agora a gente vai, né, explicar
Por que você pega a vestimenta? Por que você usa o corpo emprestado? E quando você faz mau uso desse corpo. E aí, com esse mau uso, né, você lesiona não só o corpo material, mas o perispírito, a alma. E aí, quando você reencarna, aquele corpo vai refletir a doença de sua alma, né? E aí, ela diz o seguinte, e os pais, né? Os pais que recebem essa criança deficiente, né? Muitas vezes, eles foram comparsas de um mesmo delito, né? Autores intelectuais da façanha que o outro cometeu. Aquele que encarna deficiente, ele cometeu aquele ato, né? Mas na família que ele encarna, as pessoas que vão conviver com esse espírito, com essa pessoa passando pelo aquele processo de deficiência, elas tiveram alguma coisa a ver numa outra encarnação. Por isso que estão todos colocados juntos no mesmo cenário para que eles se ajudem, para que ajudem mutuamente e consigam evoluir. O livro, no livro O Consolador, né? Vamos ver aqui, deixa eu colocar para você. No livro Consolador, a questão 39, Emmanuel vai colocar quais as causas do nascimento de monstruosidades entre os homens e os animais, né? Quais as causas disso tudo, né? Por quê? Porque é permitido para que um ser nasça com uma monstruosidade, com uma deformidade, né? Aí ele vai responder: não podemos, né, olvidar que entre os homens esses fenômenos dolorosos decorrem do quadro de provações purificadoras. É necessário para ele nascer daquele jeito, né? Sem nos esquecermos igualmente de que o mundo terrestre ainda é escola preparatória de aperfeiçoamento. E aí, como estamos num mundo de provas e expiações, talvez não, né? Com certeza, foi alguma expiação que você contraiu numa vida anterior. E aí você vem para cá para poder passar por esse crivo, né? E aí ele continua respondendo: os produtos teratológicos constituem luta expiatória, não só para os pais sensíveis, né, como para o espírito encarnado, sobre penosos resgates de pretérito delituoso, né, de crimes do passado. Quanto aos animais, aí ele vai expandir a resposta, né? Quanto aos animais, né, que nascem defeituosos, temos que reconhecer a necessidade imperiosa das experiências múltiplas no drama na evolução anímica, né? Em tudo, porém, busquemos divisar a feição educativa dos trabalhos do mundo. A Terra é uma vasta oficina para que para que esses resgates sejam permitidos, né? Dentro dela operam os prepostos do Senhor, que podemos considerar como os orientadores técnicos da obra do aperfeiçoamento e da redenção. Em determinadas sessões de esforço, os homens são maus alunos ou trabalhadores rebelados. Nesses núcleos, os propósitos de Jesus podem edificar o mesmo trabalho de sempre. Todavia, encontra a perturbação e a resistência dos próprios beneficiados, razão pela qual a fonte de energias pura não pode ser responsabilizada pelos fenômenos que a deturpam, operados pela indiferença, pela intenção criminosa ou pela perversidade das próprias criaturas humanas, né? Deus não pode ser condenado porque você nasceu defeituoso. São objetos constantes do carinho desvelado do Senhor. Nascer defeituoso é uma oportunidade que Deus coloca para que você se desculpe, vamos dizer assim,
né? De um mau uso que você fez do seu corpo ou de um mal que você causou a alguém em uma vida anterior. E aí, vamos para frente, né? Sobre o livro O Aborto à Luz do Espiritismo. Né? Deixa eu colocar aqui para vocês a bibliografia correta. Né? O aborto de Eliseu Mota Júnior, né? O Aborto à Luz do Espiritismo. Enfim, tem a história de Shirley. Né? Shirley foi um espírito, né, que permitiu a ela ser encarnada. E aí ela... Cadê? Tem a história de Divaldo Franco, né? Só para explicar esse processo de espíritos que são encarnados em corpos deficientes, né? Divaldo Franco, em uma palestra nos Estados Unidos, sempre que é critério deles lá, quando o palestrante vai fazer, né, lá a palestra, eles têm que, tipo, provar para aquele público que ele realmente é espírita, né, que ele é médium, que ele tem que não dar uma prova, mas, tipo assim, trazer a confiança da plateia para si. E aí, Divaldo, em uma palestra lá nos Estados Unidos, ele foi dar um passe, né, numa senhora que estava sentada, e durante o passe ele viu uma menininha de mais ou menos uns 2 anos perto dela. E aí ele foi e chamou a menina pelo nome, né? Aí ele disse àquela senhora, ele disse: senhora, está sendo muito particular, mas eu tô dando um passo aqui na senhora e tem uma criança junto da senhora. E aí a mulher gelou, né? A mulher gelou. E aí, para explicar à mulher quem era aquela criança, o espírito não se materializou, mas ele se colocou na condição que a senhora conhecia, para que Divaldo pudesse descrever e ela saber quem era aquela criança que estava ali ao lado dele, né? E aí ele diz, né, que, olha, é uma criança, né, uma menina de mais ou menos 2 anos, que ela tem... Aí ele enxergou, né, ela com microcefalia, com lábio leporino e sem nariz. E aí a mulher ficou estarrecida, embasbacada lá, e disse... Ela conhecia aquela pessoa, né? Ela conhecia aquele espírito. E aí ele conta, né, que a criança conta para ele que a mãe inicialmente não quis aquela criança, a partir do momento que ela nasceu, que foi entregue nos braços dela, aquela criança com aquela fisionomia monstruosa. A mãe, de início, não quis aquela criança, né? Mas aí depois, com o passar dos dias, ela se arrependeu, né? E cuidou da criança. A criança passou por diversas cirurgias, por vários tratamentos, e a mãe lá dedicando muito amor àquela criança. Resultado: a criança passou por todo aquele processo, a mãe passou por todo aquele processo junto com ela, e a criança veio a desencarnar com 1 ano e meio, né? E aí ela vem perguntar por quê? Por que isso aconteceu comigo, né? Por que eu recebi aquela criança? Por que eu recebi aquela criança daquele jeito? E de início eu não quis, mas depois eu me afeiçoei àquela criança. Eu quis que ela vingasse, eu cuidei dela. E por que com 1 ano e meio me foi tirada aquela criança dos meus braços, né? E aí Joana de Ângela estava ao lado de Divaldo e mentalizou para ele essa explicação, esse porquê, né? E aí foi colocado para ela que, senhora, durante a Segunda Grande Guerra, a senhora já foi mãe dessa mesma pessoa. A senhora já tinha sido mãe dela. E aí
ela se apaixonou por um judeu. E a senhora, preconceituosa que era, tentou impedir de toda forma que aquele amor acontecesse, mas aí os dois não se deixaram e, infelizmente, a senhora a expulsou de casa, com toda a raiva, com todo o rancor que a senhora tinha no coração. A senhora expulsou de casa. E ela foi viver, né? Ela se uniu, né, a esse grande amor, e os dois foram viver a vida deles. Só que ele era judeu, né? E em algum momento, né, lá da trajetória deles, eles foram presos, foram levados para um campo de concentração, e lá no campo de concentração eles não aguentaram, né? Eles não aguentaram aquele sofrimento todo, e aí os dois conseguiram uma arma e se mataram, né? Essa pessoa, esse espírito, deu um tiro que esfacelou seu crânio. E aí, como ela destruiu o corpo que havia sido emprestado para ela viver, ela atingiu também o perispírito. A alma doente, quando reencarnada, trouxe consigo toda aquela deficiência. E aí, como ela tinha desestruturado toda a cabeça, ela nasceu com essa sequela, né, do tiro exatamente nessa região. Lábio leporino, sem nariz e com microcefalia. Enfim, era necessário para ela estava agradecendo, ela chegou ali naquela sessão para agradecer à mãe todo o esforço que ela fez naquele 1 ano e meio de vida, quando ela pôde resgatar aquela expiação dela, entende? Foi necessário para a mãe, né, parir uma criança defeituosa, né, para resgatar aquela dor que ela tinha causado aquele espírito anteriormente, e foi necessário para aquela criança viver naquelas condições e daquele período, né, de 1 ano e meio, com toda aquela deficiência. Foi necessário para as duas. E aí, ainda naquela palestra, Divaldo diz que a menina vai voltar, a menina vai reencarnar, e muito sadia. E aí a mulher, em prantos, né? Aí ela fica completamente emocionada com a notícia, né? Enfim, tem explicação para tudo, né, gente? Tem explicação para tudo. E aí a próxima explicação que os humanos dão para um estupro, né, ou para um aborto, é o caso do estupro. E aí, para nós espírita, a gente pergunta, né, se você foi vítima de um criminoso, se a mãe foi vítima de um agressor, por que ela vai culpar a criança? Se não foi a criança que cometeu o crime, por que ela vai pagar com a própria vida por aquele crime? Né? Se não foi a criança que cometeu o crime, por que a mãe vai matar a criança? Né? Não foi o bebê quem estuprou. A posição espírita é contrária ao aborto, ainda que haja respaldo na lei dos homens. Né? Há respaldo na lei dos homens, pelo menos no Brasil, é permitido para uma mulher que sofreu estupro, que ela é autorizado a ela cometer o aborto. Ela não vai ser punida na lei dos homens. Né? Só que para o espiritismo é também um crime. É um segundo crime. Né? É aquela história de perder a razão. A mulher que foi estuprada, ela tem razão de odiar o estuprador. Mas aí, a partir do momento que ela comete um crime contra um terceiro, que é o bebê,
Aí é quando ela perde as razões, né? Não há razão para se matar. Não há razão para o homicídio. Entende? E aí é quando a mãe, ela incorre em crime também. Se a mulher não pode criar, cabe à sociedade facilitar e estimular a adoção da criança nascida. O direito à vida está acima do ilusório conforto psicológico da mulher. Ela, a partir desse aborto, ela vai viver com um peso na consciência, né? Com aquele sentimento de culpa. Ela vai ser uma pessoa perturbada. Infelizmente, né? E aí a gente diz que o filho de um criminoso não será necessariamente também um criminoso, né? Não é porque aquela pessoa foi concebida a partir de um ato criminoso que ela será um criminoso também. Até porque há estupro dentro do próprio casamento. E as mulheres concebem a vida. Por quê? Porque foi do marido, mas não foi fruto de um estupro também? Né? Foi fruto de um estupro. Né? É filho de um criminoso. Porque era no casamento, aí pode. Porque era no casamento, pode. E porque não existia casamento no estupro de uma pessoa alheia, aí pode. Pode abortar. Né? Enfim, a gente não pode dizer que o filho de um estuprador, ele será um criminoso também, do mesmo jeito que a gente não pode dizer que o filho de um homem de bem não será imune ao erro ou até ao crime, né? A gente não pode fazer essa vinculação, né? Muitas vezes, olha, presta atenção, uma coisa que a gente não para pensar. Muitas vezes, o espírito abortado, ele é um amigo espiritual daquela mulher, né? Que tenta amenizar as consequências daquela violência sofrida. Quando ele não consegue evitar a violência. Era um espírito que estava perto daquela mulher, tipo um anjo guardião, um protetor, um espírito ancestral que estava tentando guiar aquela mulher para um bom caminho, e aí ela sofre a violência do seu algoz. E aí o espírito, na tentativa de amenizar aquele sofrimento, ele é um espírito bom, então ele se infiltra lá naquela concepção e ele encarna. Entendeu? E aí ele se liga ao útero para proteger aquela mãe. Existe uma palestra de Divaldo que ele explica exatamente isso. Era uma criança ou adolescente, uma pessoa de pouca idade, que aí foi vítima de estupro. E aí a família optou pelo nascimento da criança. E aí a criança nasceu daquela pessoa e foi criada, tipo, pelos pais, como se fossem irmãos, né? E aí, veja que lindo, aconteceu. Aquele bebezinho que foi permitido a ele o nascimento, em algum momento da vida daquela mãe, todas as pessoas faltaram na vida dela e ela se tornou uma pessoa só. Só que aí aquele bebê foi bem criado, bem educado, bem encaminhado na vida e tornou-se médico, formou-se médico. E em um momento da vida daquela mãe, ele foi a única pessoa presente na vida daquela pessoa e que cuidou dela até o fim dos seus dias. Que ensinamento, hein? Que lição. Né? E aí, o único caso em que o espiritismo autoriza, de uma certa forma, o aborto é o aborto terapêutico. Né? Aquela gestação em que é risco para a mãe, que causa risco de morte para a mãe. Mas aí eu tenho também uma história para contar para vocês. Era uma vez uma mãe
já com muitos filhos, acredito que 11 filhos e esse seria o 12º, ou 12 filhos e esse seria o 13º. Né? Já era uma mãe de idade avançada para a época, né? Uma gestação de risco, analfabeta, e que o médico foi conversar com ela e disse: olha, dona fulana, a senhora já tem tantos filhos, a senhora já está em idade avançada, a senhora está grávida mais uma vez e é arriscado para a senhora. É provável que a senhora, durante o trabalho de parto, não resista e venha a falecer. E aí, como vai ficar a sua prole? Como vai ficar esse bebê? A senhora não quer tentar o aborto? E aí essa senhora analfabeta olhou para aquela condição e apaixonadamente ela chegou para o médico e disse: mas veja que gesto nobre, veja que maneira nobre eu viria a morrer, dando à luz, permitindo o milagre da vida de Deus. Veja que condição. Aí ele disse: mas a senhora deixaria órfão não mais 12 filhos, 13? Ela disse: sim, mas existe um propósito de Deus para tudo, inclusive para eu não morrer. E assim aconteceu. Ela permitiu. Ela levou a gestação até o fim. E aí o bebê nasceu. E ela não morreu. E ela ficou para criar toda a sua prole, inclusive aquele bebezinho mais novo. E esse bebê era Divaldo Franco. Essa é a história de Divaldo Franco. Imagina o que nós perderíamos se aquela mãe fosse se ater às leis do homem, né, que permitiriam que ela fizesse aquele aborto sem consequências terrenas para ela. Ela ia sofrer, né, um processo pesadíssimo, né, no mundo espiritual. Enfim. Porque o espírita, né, ele é contra o aborto, né, porque ele considera que o zigoto ele já é pessoa, ele já tem seus direitos, né? Porque o espírita não concebe, né, não consegue entender a pílula do dia seguinte ou aborto por doença, né? Porque a gente acredita que um amplo programa de planejamento familiar deve ser facilitado pelos órgãos governamentais, com políticas públicas, pelas prefeituras, pelos centros de assistência, até pelas igrejas, pelos centros espírita, pelas pessoas que conseguem orientar aquela grande massa. Né? O planejamento familiar ele deve ser colocado de maneira robusta, né? Para orientar aquelas pessoas que fazem parte daquelas tribos, né? E a reabilitação da falta quando cometemos esse delito, né? A gente acredita que nós espíritas, a gente encara que vai haver consequências gravíssimas, né, para o cometimento do aborto, né? E aí tem uma historinha do Dr. Madison. O Dr. Madison, ele era chefe de uma clínica de aborto nos Estados Unidos e que lá, em alguns estados, o aborto é permitido, né? E na clínica que ele trabalhou, foram permitidos 60 mil abortos. E só ele cometeu 5 mil abortos. Né? E aí,
em algum momento da vida dele, ele saiu dessa clínica, ele foi trabalhar em uma outra clínica, que aí nessa nova clínica ele estudava o feto, né? A vida fetal. E aí ele começou a ver o direito do feto, o corpo do feto, o corpo da mãe. E aí ele foi intuído, né, numa seguinte forma, que ele passou a salvar os fetos. Ele fazia cirurgia no feto ainda dentro do útero, né, das mães, e aí permitia que aquela gestação pudesse conseguir acontecer até o final, para que depois a criança pudesse nascer. E aí tem a história também da irmã Celestina, né? A irmã Celestina, ela foi uma mulher que ela vivia num bordel de luxo em Lisboa. E aí lá ela conheceu uma pessoa que frequentava o bordel, que não retirou ela de lá para o casamento, mas que com frequência procurava ela nesse bordel. E aí eles viveram um amor que aos olhos dele era impossível por causa dos costumes da época, mas que ele levou para frente, ele fez nutrir nela esse sentimento, né, de amor com ela. E aí, durante essa relação que eles tiveram, ela cometeu muitos abortos, né? Muitos abortos. Por que ela cometeu alguns abortos? Porque ela queria se manter apta aos desejos dele, né? E aí, na visão dela, ela dizia, não vou permitir a existência desse filho, porque primeiro, ele não vai me querer mais, eu não vou poder mais trabalhar e não vou poder mais estar perto dele, né? E aí, infelizmente, ela cometeu vários abortos. E durante a sua vida, ela adquiriu tuberculose e veio a desencarnar aos 30 anos. Né? Quando ela desencarnou, ela sofreu muito. Ela sofreu muito no lado espiritual, porque aí ela começou a ser perseguida pelas próprias vítimas dela do aborto, né? E chegou a enlouquecer, a não suportar mais aquele choro incansável das crianças, né? que circulavam ela. E aí, morta de culpa, de remorso, ela pediu a divindade para reencarnar, para se desculpar daquilo tudo, né, que ela cometeu. E aí ela reencarnou como uma freira no Rio de Janeiro. Né? Foi permitido a ela que ela reencarnasse. E aí ela escolheu não mais conceber, gestar e parir, mas cuidar de outras crianças. E aí ela trabalhou incansavelmente no resgate, né, no acolhimento de crianças abandonadas, crianças órfãs abandonadas. E aí ela salvou a vida de muitas crianças. Ela cuidou com carinho de muitas outras crianças nesse período. E aí veio a gripe espanhola, né? Veio aquele surto da gripe espanhola. E aí ela terminou contraindo a doença e morreu, né? Desencarnou em consequência dessa doença. E aí, já nesse desencarne, né? E aí, por toda a obra que ela tinha praticado em vida como uma freira, ela foi muito bem recebida na vida espiritual. Ela conseguiu, de fato, resgatar tudo aquilo que ela tinha feito de mal. E aí foi concebida a ela uma nova encarnação. Foi concebida uma nova encarnação, e aí ela reencarnou esposa de um diplomata português. Vejam a ironia do destino, né? Que nada é por acaso, o acaso realmente não existe. Os planejamentos para essa nova encarnação, ela veio a casar-se com
um diplomata português que tinha sido o marido dela lá naquela outra encarnação lá do bordel, né? E aí eles dois casam-se e ela veio impossibilitada de engravidar, hein? Impossibilitada. Por quê? Porque ela fez mau uso daquele corpo naquela outra encarnação. Ela fez mau uso do útero e do portal. Ela usou de uma forma ruim o portal mágico que só nós mulheres temos, o poder de trazer o espírito do mundo espiritual para a Terra. Nós temos um portal mágico, né? E ela usou de uma forma equivocada. E aí teve consequência, né? Teve consequência. Quando ela encarnou sendo esposa desse diplomata, ela não podia engravidar. Mas aí, lindamente, eles adotam 6 crianças que acolhem, né? E vivem com uma bela família. E aí, minha gente, fica aqui para vocês vários relatos, várias histórias, várias explicações do que o Espiritismo aborda, das consequências, o porquê das pessoas nascerem, né? Tudo está planejado, a forma com que vai nascer, a forma com que vai ser concebida aquela vida, né? Esteja certo de que a vida é um milagre divino, né? A mulher, ela é consagrada com aquele milagre, com aquela permissão. E quando ela, em meio ao desespero, ela não aceita aquele prêmio, né? Porque filho é milagre, filho é presente. Né? Quando a mulher acha que não vai ter condições de suportar aquela gestação, de criar aquela criança, de trazer aquela criança para o mundo naquele momento, naquelas condições, só vai trazer sofrimento ou para ela ou para o filho, né? E quando ela quando ela se engana dessa forma e comete o aborto, só vai trazer para ela complicações na vida espiritual e para as próximas vidas. Enfim, fica aqui a nossa análise, né, a respeito disso tudo. Qualquer dúvida, minha gente, vocês podem me procurar, vocês podem tentar conversar comigo. E aí, vamos aqui pedir, né, que os seres que estão me inspirando para que eu faça esse raciocínio, que coloquem para vocês essa situação. Vamos agradecer, né, esse momento que a gente teve aqui e falar também, eu quero confessar a vocês que eu sou um milagre. A minha mãe, ela recebeu essa proposta de aborto. E aí, graças a Deus, ela me amou ao ponto de me permitir a vida. Então, eu não estaria aqui, não fosse isso, eu não estaria aqui para falar para vocês que eu sou esse milagre, né? Que minha mãe me permitiu estar aqui. E aí, eu trago para vocês uma reflexão, né? Quando o Chico Xavier foi questionado sobre o aborto, né? Chegaram para ele e perguntaram, né? Ô Chico, o que você acha do aborto? E aí, lindamente, inteligentíssimo, ele chega e fala, né, para a pessoa que perguntou: e se a gente invertesse? Se a gente invertesse? Se você fosse o abortado, qual seria a sua resposta? Você ia querer? Vamos perguntar aos bebês que estão nos ventres de suas mães agora, nesse minuto, o que eles acham do aborto? Né? E aí, quando a gente se coloca na situação da vítima, quando a gente se coloca nesse lugar,
da vítima, a gente não quer que ninguém nos atinja, né? Pelo amor de Deus, me deixe nascer, me deixe encarnar, me permita a vivência na Terra, a convivência com os outros seres para que eu possa evoluir, para que eu possa me livrar daquelas expiações que eu contraí em uma outra vida. Quando é pra gente, não, comigo não, por favor. Enfim, fica aqui a reflexão e fica aqui o meu testemunho também, né? De dizer que eu não fui mais uma vítima do aborto. Graças a Deus, a minha mãe teve essa proposta e ela não caiu na tentação. E olha que ela teria explicações mil, né? Justificativa nenhuma, né? Porque não se justifica o homicídio, não se justifica o aborto. Mas ela teria explicações mil, porque eu nasci num momento punk da vida dela. Mas tô aqui, vinguei. Queria agradecer a vocês, todos que participaram da live, e uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Até mais.